E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos corrigir a atividade lá do primeiro capítulo da frente B do livro de História, beleza? Espero que vocês já tenham respondido essa atividade, estejam aí com o livro em mãos para podermos corrigir e sanar a dúvida de vocês. Lembrando que se ainda sobrar alguma dúvida, tiver com alguma dúvida específica, deixa aí nos comentários que eu vou responder prontamente, tá beleza? Bora lá! A primeira parte da atividade, galera, lá em leitura de documentos, fala o seguinte: a mais antiga fonte cartográfica é até o presente conhecida por trazer a representação da costa brasileira e da linha divisória de Tordesilhas. É um planisfério denominado Mapa de Cantino. Medindo 1 metro por 2,20, o original encontra-se na Biblioteca Estense Modena, na Itália, havendo uma reprodução em facsímile na Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro. Encontrado no início do século XVIII, sua origem era desconhecida, já que não traz nenhuma indicação do cartógrafo que o elaborou e do ano de sua execução. Na segunda metade do século XIX, o historiador americano W. Harris, pelo estudo das cartas de Hércules d'Este, duque de Ferrara, no início do século XVI, descobriu a história do mapa. Foi feito em princípio de 1502, secretamente, por um cartógrafo português que se manteve no anonimato, por encomenda do representante comercial do duque italiano em Lisboa, provavelmente seu espião Alberto Cantino. Segundo as cartas, o duque solicitava que lhe fosse enviado o mais completo mapa que fosse possível obter das recentes descobertas dos portugueses e espanhóis, tanto no Novo como no Velho Mundo. Em 19 de novembro do mesmo ano, o mapa chegou às mãos do Duque de Ferrara, que pagou por ele a soma de 12 ducados de ouro. Então, a partir do texto, galera, e do mapa aí que foi colocado pra gente, a letra A fala o seguinte: relacionando o planisfério cantino com um texto, explique 2 motivos para a existência de um mercado de contrabando de mapas. Bem interessante essa questão, né? Bem, pessoal, basicamente os mapas naquela época ganharam status de mercadoria, pois na prática, a partir deles, era possível ter uma noção dos caminhos para as riquezas do Novo Mundo. Literalmente, o Novo Mundo era um novo horizonte de possibilidades, onde a crescente burguesia da Europa poderia se beneficiar de alguma forma. Então, conhecer os novos domínios basicamente era uma forma de traçar também novos investimentos. Já a letra B pede: esclareça a importância das cartas náuticas para a nascente diplomacia europeia do século XVI. Bem, pessoal, as cartas náuticas, ou seja, os mapas cartográficos de época, foram importantes na prática para a configuração dos limites territoriais dos Estados nacionais europeus que estavam nascendo. Além disso, era uma forma bastante eficiente de você definir os seus novos domínios coloniais naquela época. Entendo que essas novas regiões acabavam sendo anexadas dentro dos reinos que as dominavam. Então era uma forma de traçar também os seus domínios, conhecer os seus novos limites, as suas novas fronteiras, para que não caísse nas mãos erradas. Era uma forma também de dar validade a essas novas conquistas dentro do Novo Mundo. Já a segunda parte da atividade, aplicando conhecimentos, ele pede para lermos o texto para responder a questão 1 e 2. O texto fala o seguinte: o evolucionismo, velho compadre do etnocentrismo, não está longe. A atitude nesse nível é dupla. Primeiramente, recensear a sociedade segundo a maior ou menor proximidade que o seu tipo de poder mantém com o nosso europeu. Em seguida, afirmar explicitamente ou implicitamente uma continuidade entre todas essas diversas formas de poder. Mas como de outra parte é muito forte a tentação de continuar a pensar segundo o mesmo esquema, recorre-se a metáforas biológicas, daí o vocabulário embrionário, nascente, pouco desenvolvido e etc.
Aí a questão 1 fala: a partir do texto estabeleça uma definição para o conceito de etnocentrismo. Bem, pessoal, etnocentrismo é um conceito bastante utilizado nessa época quinhentista, principalmente levando em consideração a interrelação, a aculturação que houve dos povos europeus do Velho Mundo, com esses novos indivíduos encontrados no Novo Mundo, os novos indígenas, as novas tribos, que acabavam caracterizando novas sociedades, novas culturas e religiões. Na prática, o conceito de etnocentrismo casa aqui como um conceito que fala da prática de considerar a sua própria cultura e a sua própria história como ponto de referência e critério para a avaliação de outras culturas, outros povos e outras etnias. Aí vocês podem estar perguntando: professor, como é que isso aconteceu aqui nesse momento? Bem, pessoal, é só vocês imaginarem o seguinte: quando os portugueses chegaram no Brasil, por exemplo, quando a gente está falando lá da época de 1500, os comentários, os discursos, as representações que foram feitas desses novos povos que foram, entre aspas, descobertos, eles eram impregnados de preconceitos e preceitos europeus. Então, basicamente, eles estavam analisando os indígenas que foram aqui encontrados a partir do ponto de vista do europeu, português, católico. Então, acabavam carregando os seus discursos com uma série de preconceitos na hora de caracterizar e representar esses indivíduos e essas novas sociedades. Já a questão 2 fala: indique uma consequência de uma postura etnocêntrica para a compreensão histórica. Pessoal, acho que a grande sacada aqui dessa questão é apontar para um dos grandes motivos que a etnocentria ela é, hoje em dia, deixada de lado para a construção de um conhecimento histórico. Basicamente, a etnocentria acaba nos levando à xenofobia. Então, acabamos partindo da nossa própria cultura, partindo das nossas próprias crenças, dos nossos próprios discursos. Então, tudo que é produzido historicamente a partir do etnocentrismo acaba sendo carregado, levado, embebido em xenofobia. Dando continuidade à atividade, ele pede para ler o texto para responder as questões 3 e 4. O arqueólogo e antropólogo Walter Neves, coordenador do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP, não foi responsável por ter resgatado o antigo esqueleto de um sítio pré-histórico, mas foi graças a seus estudos que Luzia, assim batizada por ele, tornou-se o símbolo de sua polêmica teoria de povoamento das Américas, o modelo dos 2 componentes biológicos. Formulada há mais de 2 décadas, a teoria advoga que nosso continente foi colonizado por 2 levas de Homo sapiens vindos da Ásia. Então, a partir do texto, a questão 3 fala: o que seria o modelo dos 2 componentes biológicos citado no texto? Então, o texto ele é bem claro, né, pessoal? O modelo dos 2 componentes biológicos está se referindo às 2 levas, às 2 ondas migratórias que teriam sido responsáveis pelo povoamento do continente americano. Já a questão 4 fala o seguinte: esse modelo colocou em xeque a teoria da ocupação da América vigente até os anos de 1990. Explique por quê. Bem, pessoal, esse modelo proposto lá pelo pesquisador Walter Neves acaba defendendo que houve sucessivas ondas migratórias em diferentes momentos da história, o que acaba contrapondo a teoria anterior, que dizia que apenas uma onda migratória teria sido responsável pelo povoamento de todo o continente. E a questão 5, a última questão, ela já inicia com o texto. Índios, parlamentares e empresários estão se mobilizando para uma nova fase de conflitos de interesses na exploração de territórios indígenas no país. O setor privado
a expectativa de negócios com a posição do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, de dar mais autonomia aos índios no uso de suas terras e principalmente de não demarcar novos territórios. No Congresso, deputados ruralistas aceleram projetos que ampliam o uso das terras, mas sofrem resistência de lideranças indígenas. Segundo o IBGE, os índios constituem um dos segmentos mais desfavorecidos do ponto de vista econômico, habitacional, educacional e dos indicadores de saúde do país. Lideranças indígenas e ONGs afirmam que o perfil socioeconômico dos índios não pode ser comparado ao da população em geral e que a prioridade nas terras deve ser a preservação, não os negócios. Aí a questão pede o seguinte: identifique a polêmica em questão na reportagem e explique qual a importância da demarcação das terras indígenas para as populações nativas. Bem, pessoal, a polêmica do texto em si gira em torno da mercantilização das terras indígenas, das reservas indígenas, que basicamente são áreas ali que o Estado acaba deixando, reservando para a manutenção da existência da cultura indígena e das populações indígenas em geral. Essencialmente, a preservação cultural e dos costumes dessas populações e do próprio meio ambiente, como de fato é falado, o que inclusive garantir a sobrevivência desses povos acaba se tornando de extrema vitalidade e validade, levando em consideração a nossa cultura, a valorização da nossa história. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo que os indígenas fazem parte da história do Brasil, não meramente como aqueles que foram escravizados ou que faziam serviço em troca de espelhos, mas eles eram o Brasil muito antes dos europeus virem e comercializarem as suas terras. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida sobre a atividade, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês prontamente, tá certo? E para o próximo vídeo, para a próxima videoaula, eu quero que vocês façam a leitura do capítulo 2 lá na frente B, tá certo? Não se esqueçam de fazer essa leitura para ficarem afiados para a próxima videoaula. Desejo a todos uma ótima semana e até mais!